A rota do prazer e seus cárceres. Como eu te prometi no último vídeo, vamos entender agora como é que são esses átomos ao se unirem em torno de você, e isso quer dizer que você, sendo um adulto de uns 70 quilos, você é a fonte que sustenta uma cadeia, preste bem atenção nesse número, de 7.000 quatrilhões de átomos. Imagine se você colocar um átomo do lado do outro, quantas voltas no planeta você consegue dar só com o seu corpo. Parece que nós somos só isso, porque o corpo físico, embora esteja vivo, são átomos. Nós não somos o corpo físico, mas o corpo físico é constituído desta maneira. Logo, a vida que você é não passa de 5%. Esses 5% é que sustentam o seu corpo físico, que sustentam o meu corpo físico. Que força é a força da vida que consegue manter esse corpo? Você conhece alguma outra forma de energia que com tão pouco consegue sustentar 99,95% do seu peso? Já parou para pensar nisso? Seria essa fonte a mesma fonte que criou a bomba atômica? Alguma semelhança pode ser mera coincidência. A prova que o corpo não existe como de fato pensamos, vemos e sentimos está no ato de tomar uma anestesia que desliga o nosso sistema nervoso central. Como isso é possível? Uma anestesia geral desliga o sistema nervoso central. Mas e uma pequena anestesia? O quanto ela desliga? O quanto ela desliga o sistema sensorial que transmite a energia de dor daquele local para o nosso cérebro? Como é que a gente se dá conta da dor? Qual é a dor que nós sentimos? Como é a dor e como ela se manifesta? Logo, o que existe é um sistema neural que está ligando os átomos do corpo, emitindo correntes eletromagnéticas das quais a gente se identifica e entende que a dor está acontecendo naquele membro afetado ou no corpo afetado. Isso não passa apenas de uma ligação neural entre átomos para chamar a atenção da mente, para chamar a atenção da nossa consciência para o acidente ocorrido com os próprios átomos, que foram afetados pelo descuido da nossa mente ao acidentá-los. Como isso acontece? O corpo está indo para um lugar e a mente está devaneando, divagando. Pode observar quando a gente leva um tranca no trânsito. Como é que ele acontece? A gente toma um susto, mas imediatamente, se você estava pensando na morte da bezerra, você volta e analisa o que é que está acontecendo. Apareceu uma pessoa, o carro que apareceu do nada, bicicleta. Bicicleta é uma coisa incrível no trânsito. Elas brotam. Como é que a gente toma consciência daquela bicicleta que brota na frente do nosso carro e a gente não percebeu que aquela bicicleta já estava trafegando? Onde estava a mente? Onde estava o seu pensamento? A mente identifica que algo precisa ser reparado. A dor física, como eu já disse anteriormente, ela pertence aos átomos, ela pertence ao sistema físico. Já o sofrimento pertence à mente. O sofrimento ele dura mais tempo do que a dor física. Muitas vezes nós sentimos alguma dor, vamos ao médico, vamos a um cirurgião, ele corrige, anestesia, resolveu, o indivíduo não está sentindo mais dor nenhuma, mas ainda continua sofrendo pelo trauma. Como isso é possível? O sofrimento pertence ao passado. O sofrimento pertence à memória, também armazenada pelos átomos para evitar o novo sofrimento. Significa que os átomos, não a consciência, mas os átomos físicos aprendem pela experiência. Então, sempre que estamos aprendendo pela rota do prazer, estamos aprendendo pela experiência, nunca pela observação. A partir da observação, nós podemos sim mudar a experiência. Então, os vícios dos prazeres instantâneos, que é essa rota do prazer, nos encarcera sempre no mesmo prazer. Não experienciamos possibilidades infinitas de prazer, principalmente quando nós nos apegamos às coisas, às pessoas, às emoções, às sensações e não queremos novas experiências. Quem é que não quer a nova experiência? O corpo físico
tende a querer sempre mais do mesmo. Diferente da vida. Então, sempre que vem aquela falta, sempre que vem aquele desejo, nós já substituímos por algo material. Pode ser uma comida, pode ser uma viagem, pode ser uma compra, pode ser qualquer coisa que a mente encontrou como consolo um prazer. E ela nunca vai encontrar um consolo que não dê prazer. Tanto fugir quanto agredir é prazer. Como eu disse no começo do vídeo, no primeiro vídeo. O que eu falei sobre a questão da vingança? Dentro do cérebro tem o núcleo caudado. Esse núcleo é responsável pelo prazer mais profundo e mais intenso, seja provocado pelo amor, seja provocado pela dor. Para o cérebro, não é ele quem decide. O cérebro é apenas um aglomerado de átomos transmitindo a informação. Então, se a informação de prazer vem da vingança, ou se a informação de prazer vem do amor incondicional, da compaixão, da gentileza, da alegria e da felicidade, para o cérebro, tanto faz. Para ele é apenas o sistema nervoso atuando. Onde é que está a diferença? É quando nos tornamos cônscios dessa energia e desse funcionamento. Se os átomos sempre irão em busca de prazer e do mesmo prazer para se manter vivos, alegres e satisfeitos, significa que algo nunca vai mudar se eu deixar que os átomos orbitem em torno de si mesmos sem nenhuma observância. Ou eu observo e mudo os padrões, ou nunca nada vai mudar. Sempre vai se repetir e se desdobrar de formas diferentes, porque a vida que habita aqui dentro vai continuar evoluindo, mesmo que os átomos e a mente e a consciência não sejam acionados. Toda vez que nós nos mutilamos, machucamos, nos viciamos e maltratamos as células do corpo, elas morrem. E elas sentem a dor da morte física. Então, quando nós estamos nos viciando, nós estamos acelerando o processo de sofrimento entre o útero e o túmulo. Digamos que uma pessoa precisa passar 80 anos vivendo na Terra. Quanto mais ela se vicia, mais a cadeia de átomos se decompõe, mais estraga. É como usar um carro e não fazer manutenção, só colocar gasolina, não trocar óleo, a conta chega. Porém, se você tinha que passar 80 anos no corpo físico e não matar o corpo físico antes, veja, se você não matar o corpo físico antes porque observou e não permitiu que o corpo físico fizesse tudo sozinho, sobrevivesse sozinho, o que vai acontecer? Se você cuida deste corpo, você vai viver os 80 anos de boa, sem sofrimento, sem dor. Mas se você se tornou uma pessoa cheia de atribulações, onde a mente e o pensamento está num lugar e o corpo físico em outro, significa que onde está o seu pensamento, estão os seus desejos. Onde estão os seus desejos é onde você está. Só que se você estiver no futuro ou no passado, o corpo está vibrando no presente, com as duas energias, seja no futuro ou seja no passado onde você estiver. Para o futuro, se o corpo entende que você está no futuro, o corpo precisa vibrar mais rápido para acompanhar onde você está. Se o corpo entende que você está no passado, e geralmente o corpo tem uma tendência a nos conduzir ao passado, porque no passado ele pode repetir e repetir o que já aprendeu sem esforço. Então, o átomo que compõe o corpo físico sempre vai procurar a lei do menor esforço. É mais fácil você encontrar uma pessoa que está no passado do que está no futuro. E geralmente aqueles que estão no futuro, que são tidos como os ansiosos estão fugindo do passado. Significa que quem está no passado está mais letárgico, mais lento, mas quem está no futuro está fugindo do passado. E é nessa briga de prazeres para saciar necessidades inconscientes que nós deixamos de viver no presente. Percebe como o corpo físico pode atuar e aprisionar a gente em prazeres, nos encarcerar
E a gente acha que esses prazeres e satisfazer esses prazeres vai trazer algum alívio. É um alívio instantâneo, porém, cada vez que a gente sacia um prazer inconsciente, inconsciente é tudo aquilo que eu ainda não me tornei consciente. Se o meu corpo está comandando, ele está repetindo. Se o meu corpo físico, sensorial, emocional, mental está no comando, é sempre uma repetição. Não é nada novo. Então eu não posso permitir que entre o útero e o túmulo isso se repita sem nenhuma observância. É lógico que nós temos que repetir algumas coisas. Imagina se todo dia você tivesse que aprender a pentear o cabelo, tivesse que aprender a tomar banho, tivesse que aprender a usar um garfo, usar uma faca. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daquelas coisas que nos viciam e daquelas coisas que destroem o corpo físico, porque o corpo físico aprendeu daquela maneira, e também nos impede de testemunhar coisas novas a partir da vida, que é ela que sustenta essa cadeia de átomos. Qual é o real significado desses átomos estarem vibrando em torno da vida e a vida não poder comandar isso de forma satisfatória, consciente, fluida, no caminho do amor incondicional, no caminho do servir? Se você está se servindo, se você não está servindo, tenha calma com você mesmo, porque é só você inverter o processo. É só você entender que quem se serve é o corpo. A vida serve ao corpo e a todos em torno, mudando como você enxerga esses corpos e tomando a consciência, você sai do lugar de ser controlado e passa a ter o controle. Você inverte a polaridade. É a famosa virada de mesa. Você sai do lugar de escravo dos seus prazeres, dos seus cárceres e vai para o lugar de seu senhor. Você determina o que acontece na sua vida, inclusive aqueles fatos que você pode ainda atrair, mas você determina como vai reagir a eles, mesmo que coisas desagradáveis aconteçam. Assim, ao reconhecermos esses padrões, podemos apresentar novas formas, até porque a mente também já fez isso. No que ela sai substituindo, a mente substitui por aquilo que é mais plausível, que está mais à mão. Por que não fazer escolhas em que sejam mais conscientes e não tão substituíveis? Se eu permito que os átomos façam as escolhas, tudo que o átomo vai escolher é o que está perto, é o que ele pode pegar, é o que pode se aproximar. Se eu faço a escolha a partir da consciência, muitas vezes eu vou buscar algo para substituir, até mesmo fora, mas que eu vou precisar fazer um deslocamento maior, que eu vou precisar de um tratamento, de um trabalho a ser feito para que eu possa me conscientizar da verdadeira fonte. O que é que vai fazer com que eu tire esse poder repetitivo dos meus átomos e eu possa realmente controlar essa cadeia de 7 quatrilhões de átomos, ou 6, 5 quatrilhões de átomos, de acordo com o seu peso corporal? Como eu vou fazer isso para que eu tenha uma satisfação mais perene, mas que eu possa também viver em paz com isso? Porque o que tira a nossa paz, o que nos deixa ansiosos, doentes, estressados, é que nós estamos respondendo, reagindo ao que os átomos aprenderam. E muitas vezes a gente culpa o corpo, culpa a mente. Ah, isso é culpa da mente, ah, isso é meu corpo, ah, isso é o vício. É e não é. Você pode mudar. Agora, ninguém quer passar por abstinência. Ninguém quer parar para observar a si mesmo. É mais fácil tirar o cisco no olho do outro do que no próprio. Só que é no seu olho que o cisco vai doer, inflamar e infeccionar. Exatamente como acontece no caso da vingança. Eu provoco a dor no outro para que ele sinta o que eu senti. Só que o que eu senti continua aqui. Mesmo que eu possa me vingar 1 trilhão de vezes, eu vou continuar com o conflito, com a raiva. E vou continuar no padrão repetitivo. Me vingo, me vingo e me vingo. Por que não trocar vingar-se por amar? Por que não parar de negociar com tudo que está fora e começar a negociar com a consciência que está dentro?
Assim, ao reconhecermos esses padrões, podemos apresentar uma nova forma de receber energia. O núcleo caudado dentro do cérebro físico, a área do prazer pode ser acessada por qualquer tipo de estímulo químico, físico, sensorial, auditivo, visual, olfativo que leva ao prazer. Isso significa que você pode ensinar aos seus átomos da mesma forma que eles aprenderam, só que com outros ensinamentos. Quanto mais prazer, mais aprisionado ao cárcere ficamos. Precisamos esgotar e dessensibilizar o prazer tendo o prazer, não nos abstendo de prazer. Acho que ficou um pouco confuso, mas você não disse que a gente tem que se livrar dos vícios? Sim. O prazer foi inventado para facilitar a vida. Quando a gente come uma maçã, nós sentimos o prazer de quebrar as moléculas ali da maçã, de morder a maçã. Nós sentimos o docinho, o azedinho, nós sentimos vários sabores e é muito gostoso. Esse prazer é para que a gente queira se alimentar. Caso a gente não tivesse nenhum tipo de prazer, qual seria o sentido em degustar, seja de uma maçã ou seja de um prato saboroso? O prazer ele existe para que você tenha sim o desejo de manter aquilo ali vivo, saudável. Agora não precisa ser no sofrimento. Um exemplo é quando estamos gripados, o nariz fica entupido e nós não sentimos o aroma dos alimentos. Imediatamente se alimentar fica sem graça. Então o prazer ele tem uma função. Só que sempre que usamos o prazer em demasia e ele não está em fluência com a vida, isso entra em conflito. Então, para isso e no controle disso, podemos alcançar todas as formas de prazer em absoluto controle através do exercício da reflexão.